Boa noite a todos. Vamos só aguardar o acesso do professor Takashi. Professor Takashi, tudo Alô, tudo bem? bem? Boa noite. Tudo. Hoje eu vou acertar. O senhor está em São Paulo. Não. Eu estou em Belém do Pará, Tá pertinho, então. pertinho. Tudo certo, professor? Alô? O professor está me Alô, ouvindo? vamos lá. Tô Tá. ouvindo. Então hoje nós temos a 18ª live do ano 2023 e créditos ambientais na agricultura é o tema. Então a palavra está com o senhor. Sim. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Sim, Tá bom então. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Hoje, como Vilimar falou, eu estou falando de Belém do Pará. Então vamos lá. Essa questão da agricultura, né, em relação aos créditos ambientais, é uma coisa que, pessoal, no Brasil, infelizmente, o setor agrícola está dando maior bobeira que nós falamos, né? A questão é a seguinte: entre as questões de créditos de carbono, créditos ambientais, existe toda uma coisa meio esquisita, uma má informação generalizada no Brasil. Então, vamos lá. Todo mundo acha
que uma agricultura intensiva ou não, ela seja nocivo para a questão ambiental, né? Essa é uma ideia que todo mundo tem. E não deixa de ter certa razão. Mas, por outro lado, tecnicamente, quando nós analisamos, aquela estrutura da produção agrícola no processo também gera créditos ambientais, gera crédito de carbono também. A questão é como você dimensionar isso, como você mensurar esse processo, essa é a dificuldade. Então, não quer dizer que a agricultura, intensiva ou não, seja nocivo para a questão de crédito de carbono. Não, não é bem assim. É lógico que você, quando trata o solo, você não sabe trabalhar direito, você usa excesso de adubos químicos ou algum defensivo agrícola exagerado, um monte de coisa, é lógico que causa problemas também. Por outro lado, a natureza fez com que, se você está plantando milho, soja, cana, seja café, o que for, ela dá créditos de carbono, que é a maneira como ela vai crescendo a massa foliar, aquela massa foliar absorve o CO2, assim como seus frutos também geram também créditos ambientais, crédito de carbono, assim como faz com que absorva no solo o CO2 no processo. Então, ela tem um lado positivo. É lógico que quando nós estamos falando das máquinas que se usa para você pulverizar, para colher, para plantar, também causa problemas ambientais no processo. Então, se a gente não fizer uma conta disso, você fica perdido. Então, na verdade, tem pessoas ou tem empresas especializadas em levantar crédito de carbono numa cultura agricultura e te dá uma fórmula linda de morrer e você tem imaginando que teve tantas toneladas de CO2 de que foi capturado. Tá, mas e o seu passado? E o seu passivo? Você tirou? Se você não tirou, você tem uma falsa ideia no processo. Então, na verdade, existe sim créditos ambientais, então, na produção agrícola, só que você tem que pegar a medida por propriedade por propriedade, eu tenho que fazer o balanço socioambiental para me ver o que foi que a natureza me deu de crédito. Em compensação, o que eu fiz para causar problemas de passivo ambiental. E daí eu preciso pegar o valor do crédito, tirar o passivo ambiental, e o que sobrar é realmente o crédito ambiental que você teve no processo. Então, se a agricultura é tradicional ou ela é orgânica no processo, não tem nenhuma diferença no processo. Lógico que vai dar diferença no resultado final dos créditos ambientais. Quem trabalhar com agricultura orgânica, é certeza que vai ter mais resultados nesse processo a favor do proprietário. Mas também aquele que trabalha com agricultura tradicional também tem suas vantagens, né? Então, o que nós temos que tomar bastante cuidado é que a questão dos créditos ambientais na agricultura, sim, existe. Porque se eu estou mantendo o solo, estou mantendo a produtividade, além do CO2 no processo, eu posso estar protegendo, criando uma massa foliar, criando uma área de sombreamento, criando, se for orgânico no processo, por exemplo, eu consigo restabelecer a microbiologia do solo, assim como posso manter a umidade do solo. Então, com isso, eu acabo sendo produtor de água também. Então, existem várias formas de considerar o processo e esse segmento, infelizmente, o setor agrícola não está atento a isso. Alguns anos atrás, nós recorremos à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo para poder fazer um trabalho sobre levantamento de créditos ambientais na produção de seringa, porque nós estávamos trabalhando na região de São Paulo que tem maior produção de seringueiras no processo. E daí nós fomos pedir uma ajuda para a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo e fomos falar com o Instituto de Economia Agrícola, que existe uma unidade lá dentro da agricultura, em todos os estados tem essa secretaria, que ela faz a viabilidade econômica, acompanha custo-produção, uma série de atividades. Então, achando que o assunto seria interessante ser abordado pela economia agrícola, e nós fomos a São Paulo
conversar com a Secretaria de Economia Agrícola para poder compor esse grupo de trabalho. Primeira coisa que ele nos fez, não, esse negócio aí que é ambiental não é conosco não, é lá na Secretaria do Meio Ambiente. E tentou empurrar nós para lá. Mas eu falei, não, é aqui com vocês. Né? A pessoa ficou assim, como? Mano, se você não trabalha com a economia agrícola, isso aqui vai dar ao produtor um ganho adicional. Então é com você, não é na Secretaria do Meio Ambiente. Bom, até a pessoa entender e aceitar que esse processo seria importante foi um parto, mas a pessoa entendeu e depois concordou, realmente é nosso dever sim, porque com isso ela entra na composição da planilha de custo, que ela pode ter esses créditos ambientais e pode ser vendido separadamente. Então, com isso, entendeu o mecanismo. Um dos primeiros segmentos que está fazendo isso de uma forma muito intensiva, intenso no processo, é a produção de café da Colômbia. Então, na Colômbia, tem uma grande produção de café, mas não é grande produção comparada com o Brasil. Não. O Brasil tem uma área muito mais plantio do que café com eles. No entanto, é o setor que mais dita no mercado a cotação do café. Veja bem, dita. Isso é, ele simplesmente faz com que certos valores do processo, primeiro, em vez de negociar o café em si, eles negociam primeiro os créditos ambientais do café, e aí, conforme o valor que ele consegue levantar, né, através da receita da venda dos créditos ambientais, ele define a cotação do café. Ou melhor, manipula-se para baixo ou para cima com isso. Só que os países que não fazem essa negociação dessa forma, da questão dos créditos ambientais, simplesmente fica na manobra dos preços mais baixos e começa a reclamar. Então, por exemplo, no Brasil, eu estava reclamando sobre isso, aí nós mostramos uma reportagem que saiu na internet de quanto de créditos de carbono e créditos ambientais o pessoal da Colômbia vendeu dos cafezais primeiro, depois vendeu o café. Né? Então, isso são manobras que podem ser feitas, já que ele teve um ganho sobre isso. No entanto, isso nós mostramos para os cafeicultores na região do sul de Minas, nós estamos falando isso há 7 anos atrás, bem entendido. Até hoje não fizeram absolutamente nada no processo. Como não foi feito nenhum trabalho sobre isso, nós reunimos agora 2 universidades da região, mais um pessoal dos técnicos e associações de produtores, e nós estamos começando agora um trabalho de mensurar isso e mostrar para eles o que significa isso, para ver se eles vão acordar a trabalhar com isso. Na seringueira foi feita a mesma coisa. Então foi visto desde uma árvore pequena, né, em primeiro lugar, qual metodologia de cálculo deveríamos fazer. Então, com isso, foi acompanhado um procedimento e foi feito um simpósio para discutir a metodologia menos prejudicial e mais tecnicamente confiável possível. Então, teve a apresentação de trabalho do pessoal de Minas Gerais e de outros estados que começaram a apresentar a forma de cálculo, o que daria na seringueira. E aí chegamos à conclusão de que como seria a cotação disso. Como ninguém quer pagar sobre isso nesse processo, o que foi proposto ao produtor é que o produtor autorizasse a equipe a fazer essa mensuração, esse acompanhamento, e depois de apurado, no final do exercício, quanto que seriam créditos ambientais possíveis, nós iríamos negociar esse crédito ambiental para quem precisa, e dela uma parte ficaria com a equipe que coordenou o trabalho e uma parte ficaria para o produtor, que seria mais justo remuneração desse processo, já que não vai pagar nada para ter serviço. Tivemos que fazer esse tipo de proposta.
É o caso que está acontecendo agora com o café, que nós vamos na mesma linha de raciocínio. Quais são produtores que queiram participar do processo? Ele nos autoriza a ter acesso aos números, aos questionamentos do balanço econômico e financeiro dele, assim como nós vamos fazer uma inspeção geral na propriedade para saber qual é realmente o que é ativo e passivo ambiental daquela propriedade. E isso é medido, inclusive, os grãos de café. E feito isso, nós podemos vender esses créditos ambientais. Infelizmente, o governo brasileiro até hoje não regulamentou esse mercado. O ano passado soltou duas legislações dizendo que iria fazer isso. Agora nós estamos no aguardo da decisão de qual a metodologia a ser utilizada para poder comercializar esses créditos ambientais. Então, está na mão da atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e vamos ver como é que ela vai ter esse tipo de posicionamento em relação a isso. Com isso, o objetivo é fazer com que uma associação de meio ambiente ou de qualquer tipo de organização possa fazer um trabalho em paralelo com o proprietário da área, que a gente faça todo um levantamento de passivos ambientais e créditos ambientais. De tal maneira que, com isso, o crédito que ficou disponibilizado, a gente possa vender isso para outras empresas, no caso que precise. E, principalmente, voltar para atender o Plano Nacional de Mudança Climática, que é a Lei 12.187, de 09, que tem o Plano Nacional de Mudança Climática, que tem metas a serem cumpridas. De 2010 a 2020, havia uma meta de 36,1%, mas ninguém cumpriu. Só que permaneceu essa cotação de 2010 agora para 2030, tem que fazer redução de 40% no processo. Então, com isso, a ideia é começar a trabalhar em torno de setores que precisam desse crédito. Então, o que a lei da Plano Nacional de Mudança Climática fala? O artigo 11 delas, assim, setores obrigatórios a cumprir essas metas. Obrigatório. Tá? São transportes, carga passageiro que for, se é aéreo, se é transporte marítimo, não importa. Fora isso, tem as construções, as indústrias de transformação e serviços de saúde. Então, esses segmentos têm por necessidade de comprovar essas reduções a serem feitas. Então, em função disso, nós estamos preparando as equipes que possam fazer a avaliação, no caso da cafeicultura, fazer a medição anual no processo, é um ano de trabalho no mínimo, para poder chegar numa forma de cálculo. A soja também fez isso. A soja, esse ano, concluiu-se no processo que o plantio de soja orgânica e o tradicional, quanto que daria cada um deles créditos ambientais. Então, já chegou nesse número no processo. Então, isso é um dos trabalhos que vai ser colocado comercialmente à venda nesse produto. Isso é produtores que vão aderir ao sistema, nós podemos fazer a avaliação, o balanço socioambiental da sua propriedade, para saber quanto que é realmente o crédito que o plantio produziu e qual é o passivo ambiental que eles têm, para ver quanto que sobra para fazer a venda disso. Então, nesse procedimento, nós estamos fazendo vários tipos de ensaio e estudos nesse mecanismo. Então, o caso da soja ou de outros produtos agrícolas no processo, e vamos pegar o caso de laranja, vai. Então, o pé de laranja, você vai, conforme o tempo vai crescendo, aumenta a massa foliar, assim como aumenta a produção de fruto. Então, cada fruto no processo vai me dar créditos de carbono e ambientais no processo. Assim como se for trabalhar na soja, da mesma coisa, a cada plantio dá isso. E na soja tem um outro fator extremamente interessante. O que é? É o plantio direto. Poucos países no mundo têm essa possibilidade. O Brasil tem e pratica isso, já se tornou quase que um praxe no Brasil. Isso é, você tem uma colheita de soja, você não precisa arar a terra, degradear a terra, muita coisa, para pôr outra cultura no processo. Não. Você pode colher, por exemplo, a soja e, em seguida, logo atrás dela, entrar a semeadura de produtos como milho, sorgo, o que for, e está produzindo isso. Então, numa única operação, eu estou colhendo o produto e estou entrando
com a máquina para plantar. Então, meu custo operacional das máquinas diminui no processo, assim como o custo operacional dos caminhões que estão trazendo o produto. Então, assim por diante, por cada propriedade, para cada tipo de cultura, cada tipo de situação, a gente precisa fazer o cálculo de quais são os créditos ambientais, o carbono que vai ter. O caso da uva, por exemplo, além da colheita da uva que você tira, como você tem que fazer a poda das árvores, quando está fazendo a poda, também é uma toalete, que nós chamamos, que limpa a árvore para poder fazer com que ela rebrote novamente. Então, é um crédito de carbono, sim, mas além do crédito de carbono, se o solo foi feito um tratamento com esterco, com um monte de coisa, já deixa de ter um passivo ambiental maior e acaba sendo menor o passivo ambiental deles. E assim por diante, vários tipos de cultura podem ser feitas essas operações, e infelizmente grande parte dos técnicos de agronomia, mesmo a questão ambiental, tem o conhecimento desse processo e, consequentemente, todos estão perdendo. Então, o produtor está perdendo, as associações estão perdendo, as universidades estão perdendo, e o produtor simplesmente é o que mais sofre, porque menos recebe ele. Então, nesse processo, há uma necessidade de fazer com que tanto os agrônomos, assim como os sindicatos rurais, comecem a trabalhar em cima desse questionamento para se preparar para poder trabalhar nesse mercado, que é um mercado monstruoso que nós temos. E são valores altos que sobram e podem ser negociados nesse mecanismo. Bem entendido, tem que haver o laudo por propriedade. Então, se a propriedade está como produtor rural, CPF da pessoa ou CNPJ, tanto faz. O balanço socioambiental tem que analisar se houve empregado lá dentro, se houve ação trabalhista, se houve trabalho escravo. Recentemente, nós tivemos um escândalo do lugar que menos esperávamos, né? Que é a produção de vinho em Rio Grande do Sul. Era uma região extremamente financeiramente bem, e surpresa foi que estava usando mão de obra escravo, literalmente escravo, de uma maneira totalmente incompreensível de como é que esse pessoal teve a coragem de fazer isso, né? E isso não foi só numa propriedade, foram várias propriedades detectadas no processo. Então, o que nós temos que tomar bastante cuidado é se ao crédito não só ambiental, eu preciso ver se também existe o cumprimento das regras sociais no processo. Senão eu não posso premiar ou vender ou ter um adicional de receita ao produtor rural só por causa das plantas que ele plantou e não se considerando o resto do tratamento humano que foi dado naquela propriedade para os seus trabalhadores. Então, precisa avaliar até esse ponto. Então, se a pessoa está com um sapato, ou trabalho descalço, ou em comidas que são extremamente precárias, que é dado para o pessoal, não tem serviços de saúde, não tem EPI, um monte de coisa, tudo isso vai fazer parte. Então, não adianta só negociar o crédito de carbono com boca cheia e não cumpre o resto do processo, foi tudo água abaixo. Então, por isso que chama-se balanço socioambiental. Então tem que ver a questão social e a questão ambiental no processo. Então essa é a grande dificuldade que nós temos, que nem o agrônomo, nem o engenheiro ambiental, nem o sindicato pessoal sabe lidar com isso, não conhece as normas, não conhece as legislações que servem com isso, e com isso todo mundo está perdendo dinheiro no processo. Então, há uma necessidade de explanar isso melhor, tecnicamente, para começar a fazer esse trabalho. Então, nós estamos falando que a partir de agora, do segundo semestre, nós vamos fazer uma jornada de trabalho no sul de Minas, envolvendo vários municípios da região, para que comece a fazer esse tipo de cálculo para saber quanto é o crédito de carbono ou créditos ambientais que a cafeicultura pode trazer para o Brasil. Então, o que nós esperamos é um trabalho agora que se inicia e que cada uma na sua região, na sua área, que tem suas produções, também faça a mesma coisa, levante informações, levante qual a tonelagem que vocês estão sequestrando de carbono ou produzindo água, coisa parecida, para que com isso possa fazer um mix de receita
para ajudar o proprietário da área, não só com produção agrícola, mas com produção agrícola saudável e, com isso, ter receita de ambas as partes. Então, essa é a questão que nós estamos colocando nessa live para mostrar que existe esse mercado, que existe esse trabalho, já começaram em muitos lugares, e aí precisa fazer que o sindicato rural entenda que aplique isso como se fosse uma receita de bolo para que todo produtor brasileiro tenha esse tipo de situação e melhorar a renda deles no processo. Então, daí a necessidade de trabalhar e fazer essas lives, explicar, e o que for necessário fazer no segundo momento, a gente coloca à disposição para isso. Então, vamos lá, Mirimar. Tem perguntas? Tem sim aqui, professor. Eu vou só fazer uma anterior, que essa semana eu recebi ligação, conversando com duas pessoas do nosso grupo por aí, umas estão aí. Eles queriam uma diferenciação do crédito, eu também expliquei lá, mas não tem essa habilidade e conhecimento todo, do crédito de carbono e créditos ambientais. É possível ser só uma diferenciação, Sim, tá, professor? sim. O crédito de carbono é simplesmente o gás carbônico que a planta absorveu ou inseriu no solo ou nas suas frutas processadas. Então, está levando em consideração só CO2, tá? Agora, quando você mantém esse plantio e conserva a umidade do solo, por exemplo, então a umidade do solo acaba produzindo o quê? Produtor de água. Então, você ajuda as minas a manterem a produção de água no processo. Então, produtor de água. Assim como se faz a análise do solo dele, quando tem presença de micro-organismo dentro dele, então começa a restabelecer a vida biológica do solo. Também fazem também a favor do processo. Então, em cada uma dessas atividades tem forma de cálculo, tem forma de dimensionar isso. Então, os créditos ambientais é a somatória de todos. Então, o crédito de carbono é só um item. Então, eu tenho produtor de água, tal, um processo que a junção de tudo isso chama-se créditos ambientais, porque eu sempre tenho um processo em conjunto das atividades e não pontos isolados, ações isoladas. Então, por isso que se chama créditos ambientais. Tá? A pergunta aqui, professor, então aqui, a primeira aqui é do Genaro. O agricultor que adotar o sistema, acho que você já comentou na explanação aí, o agricultor que adotar o sistema de plantio direto terá alguma vantagem a mais na aquisição de Sim. crédito junto ao tanto ambiental como de carbono? Sim, porque como você não removeu terra, porque a gente, o pessoal que não conhece, simplesmente pensa que arar a terra, gradear a terra, é só fofar a terra. Não, no momento que está fazendo isso, o gás carbônico que foi absorvido para o solo já foi para o saco, foi para o céu. Outro lado, o que acontece? A vida microbiológica dali, no momento que você passa uma máquina, um monte de coisa, e expõe ao sol e ao calor, ela mata também micro-organismos. Um fato interessante, porque ela não é feita nenhum tipo de gradiação nem nada, e simplesmente as palhas do resultado da colheita também deixaram no mesmo lugar, então há também reposição de nitrogênio e outros produtos. E isso faz com que o solo se torne mais fértil a cada ano no processo do que o solo ser depredado literalmente pelo sol e pela chuva no processo. Então, daí a diferença de créditos ambientais e o crédito carbono. Então, créditos ambientais é um fator muito mais importante que a somatória de todo esse processo, desse mecanismo. Tá? Tem uma pergunta do Richard, acho que no nick aqui tá, é Richard, tá. Tais créditos pode também se fazer no plantio de soja e cana-de-açúcar? O senhor já respondeu, né? Sim. Toda agricultura, veja bem, toda agricultura, tá? Ele tem esses créditos. Porque é o seguinte, muita gente acha que a mata nativa tenha crédito de carbono. Não.
Não, o pessoal leva um susto. Como não? Porque é o seguinte, se você tivesse no hemisfério norte, poderia até ter. No hemisfério sul, né, na nossa área aqui, o que acontece? Quando a árvore começa a crescer, ele derruba as folhas. As folhas, quando caem no chão, entram em decomposição. Aí, na decomposição, solta gás metano, que é muito mais nocivo do que o CO2. Então, na verdade, uma floresta nativa, ela não tem crédito de carbono nenhum, na verdade, porque tem a fotossíntese, que de manhã, durante o sol, ela consegue capturar o CO2, mas à noite, quando dá dormência, é o contrário, ela solta CO2 de volta para o ar. Então, não tem, a conta não fecha no processo. Agora, ela sim tem créditos ambientais, porque mantém a umidade do solo, ela mantém a vida microbiológica e ainda tem ainda os animais silvestres na localidade. Então, ela tem uma série de créditos ambientais, e não no sentido de que a floresta nativa dê créditos, né, de carbono. Não. Créditos ambientais, sim. Então, essa é a diferença que tem que ter bem claro na nossa mente, tá? O, Que o mais? pessoal aqui da Prêmio Contábil, há Sim. prazo para a regularização final da legislação? Sim, na verdade, pela legislação, em 2020 já devia estar sendo implantado e atingido a meta que o Brasil se comprometeu perante o mundo inteiro e não fez absolutamente nada. Mas a meta continua para 2030, então está aí disponível. Nós temos aí mais alguns anos que vão ser cobrados. Provavelmente, antes desse processo, não sei se vocês viram recentemente, né, saiu uma publicação na imprensa, um monte de coisa, que o mercado europeu, por exemplo, quando for comprar produtos agrícolas brasileiros, vão pedir atestados de que estão condizentes. Esse atestado seria nada mais do que o balanço socioambiental, que é a norma de contabilidade NBC T15. Então, isso vai ser cobrado. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas isso já até essa semana mesmo saiu na imprensa sobre isso já. Semana passada, aliás, sobre isso, já deu um primeiro toquezinho, né? Agora depende muito do sindicato rural se vão comprar essa luta no processo ou simplesmente vai deixar água correr, né? Não sei qual seria a produção dele. O que nós estamos estimulando é que o sindicato rural tome posição e comece a se preparar nesse mercado, senão seus produtos vão ter problema sério, né? Então, isso é uma questão que já está anunciado. O Brasil se comprometeu, não cumpriu, e já houve um anúncio de que vai haver esse tipo de corte ou sobretaxa de produtos brasileiros. Então, é necessário que se faça isso, tá? Vamos lá. O próprio mercado vai, não é obrigar, mas vai Sim. nivelar e vai classificar e vai exigir que seja cumprido, né, professor? Até para competitividade, né? É um fator de custo e competitividade, né? E a consciência do consumidor agora está bem mais aguçado nesse sentido e com isso não aceita mais certas situações. Então, vai ter que ter um certo cuidado na produção para atender esses pré-requisitos, tá? Eu até anotei aqueles 4 segmentos que o senhor comentou aí, professor, só para ilustrar, com relação àquele objetivo dos 40% até 2030, seria, pelo menos esses 4 teria que fazer o transporte, construção, indústria, transformação e saúde? Sim, esses são obrigatórios. Isso está na lei como obrigatórios, tá? Tá. Por isso que saiu o Decreto Federal de Sustentabilidade, que é o Decreto 7746 de 2012, regulamentando isso, porque essa legislação é de 2009 e como não tinha regulamentação, então em 2012 saiu essa regulamentação de que tem que ter atestado de sustentabilidade, tá? Então isso já é um primeiro passo. Isso é, se o produtor brasileiro estiver obedecendo às normas brasileiras e às legislações, quanto à exportação de produto, pode ficar tranquilo que continua numa mesma, sem problema nenhum, tá? Então, a questão é estruturar isso, tá bom?
Tem uma pergunta do Genaro. É necessária a participação do Sindicato Rural dos municípios ou esse BSA pode ser realizado diretamente com o agricultor ou com a... Sim, vamos lá. Nada impede que você negocie diretamente com o agricultor, mas se existe um sindicato que representa a classe no processo, eu acho, pelo menos, eticamente esquisito se a gente não ouvi-los no processo e quer simplesmente prestar serviço diretamente sem o sindicato. Então, o que vale a pena é conversar com o pessoal do sindicato, se querem fazer o trabalho, se querem unir o pessoal no processo para que possa ajudar o segmento, ou simplesmente vai sucumbir na mão de terceiros que vão explorar a ignorância do pessoal nesse processo. Então, o ideal seria que houvesse realmente uma mão de obra específica para poder fazer com que cumpra certas legislações e normas. Então, é necessário que faça isso através de suas representações. Senão, como é que eu vou escolher uma propriedade? Só por beleza? Ou é porque é amigo de um amigo? Como é que foi feita a escolha, né? Você não vai ter resposta nesse processo. Então, o ideal é que faça isso via sindicato. O sindicato pode escolher uma unidade piloto, depois, se ele comprar a ideia, ele pode estender isso para a sua base territorial no processo. Então, existe uma necessidade de entender esse mecanismo e criar esses tipos de passo a passo, e aí melhor cenário são entidades de classe, que são sindicatos patronais, ou associações de profissionais ou de produtores, coisa parecida, de tal maneira que possa massificar esse problema para não atender uma empresa só. Então, essa é a questão, tá? Até porque pensando na coletividade, a disseminação é bem melhor, inclusive a questão da precificação, o custo, tudo, quando é 10, 20, 30 é uma coisa, quando é um, dois, né? E até para a uniformidade da uniformização do processo que será feito, né, professor? E não só isso, né? O importante é que a gente respeite a sociedade civil organizada, né? Se o sindicato funciona ou não funciona, o problema é deles, mas a gente que está querendo trabalhar nesse processo, nós temos que ter um pouco de ética, de tal maneira que não vá diretamente ao produtor, e sim comunicar o sindicato. Se o sindicato ficar acéfala, não tiver preocupação nenhuma no processo, bom, aí não vamos esperar, e acabou, e podemos negociar individualmente, mas o ideal seria que tivesse uma espécie de uma articulação do sindicato ou associações locais que possa fazer isso, né? Então, cabe a ela, inclusive, representar o segmento. Então, ela poderia ajudar muito bem para reduzir o custo desses trabalhos e criar uma capacitação técnica dentro daquela localidade para que possa, depois vai ter que atualizar esse balanço. Então, não é só fazer e jogar e acabou fora, não. Eu tenho que seguir ano a ano o que está acontecendo para ter uma ideia melhor se vai afetar no próximo a produção ou não no processo. Então, sim, é necessário que faça, respeite o sindicato e a associação de classe. Se por acaso, mesmo que você mandou ofício, pediu, conversou com eles não quiseram fazer nada, bom, aí você está livre para fazer o que você bem entender, inclusive pode até plantar caveira neles. Você vai falar, bom, você não fez nada, né? Então você pode chegar nesse ponto, tá? O Vamos lá. professor, estou errado em Uhum. pensar que o balanço socioambiental de uma empresa do comércio, a transformação, as variáveis de um BSA para uma entidade dessa são maiores que os itens a ser considerados por um balanço aí de uma empresa da Sim, agricultura? sim. No setor agrícola é mais nítida a questão da participação do pessoal, porque está muito definido. Então, composição de adubo, quem fabrica adubo, quem produz equipamento, como que se aplica, combustível, um monte de coisa. Então, ela é bem definido estanquemente no processo.
então ele é relativamente fácil de trabalhar e não como outras áreas que têm uma diversidade de situações, tá? Então, na área agrícola tem essa vantagem e simplesmente são regras de cálculo que tem que tomar bastante cuidado nesse mecanismo. E essa regra de cálculo você pode aperfeiçoando conforme a localidade, conforme o método de plantio, inclusive pode orientar as questões de como ter maior crédito e menor impacto ambiental no processo, que pode resultar em menor uso de fertilizante ou de insumos agrícolas e poderá ajudar, inclusive, o produtor a ter maior rentabilidade e menor custo de produção. Então, é esse o objetivo do balanço socioambiental também, tá? O Richard, eu não sei se ele comenta aqui ou pergunta, que não tem aqui a interrogação, mas tem a pergunta. Tal ação de crédito ambiental carbono também pode ser startada através da Secretaria do Estado, da Agricultura e Meio Ambiente, sendo interlocutor junto aos agricultores? Na verdade, é o seguinte, esses órgãos do governo, tanto a Secretaria da Agricultura quanto o Meio Ambiente, no processo, eles não têm como fazer com que haja interface para comercialização e levantamento de crédito de carbono. Na verdade, como eu falei para vocês, isso muito mais pertence ao Instituto de Economia Agrícola, que pode fazer nas suas planilhas de custo-produção, inserir essas necessidades desse levantamento, para que possa fazer isso, que o governo mesmo simplesmente pode ajudar na regulamentação, mais nada. Então, isso que tem que ser feito e não é para nenhuma dessas secretarias pôr a mão querendo controlar o mercado, não. Isso é propriedade, isso é coisa privada nesse mecanismo, tá? A Luciana da Manancial do Sabedoria pergunta aqui, a Uhum. renovação será anual, então? É, né, professor? Do Uhum. BCA, né? Sim. O balanço socioambiental é uma norma de contabilidade que é feito anualmente. Então, você não sabe se esse ano vai dar mais enchente ou seca, um monte de coisa tal. Então, você pode ter parâmetros de número diferentes. Então, ou então você reformou uma cultura, produziu mais com menos impacto, assim por diante. Então, você tem que fazer com que haja uma avaliação anual. Cada 31 de dezembro tem que fechar, tá? Isso, professor, nós estudamos, acho que em 2020, o senhor falou, não estou lembrado agora tanta coisa, é sobre aquela classificação do BSA lá, a prata, ouro, assim por diante, né? Exatamente. Então, o que acontece? Conforme a evolução, eu posso estar com um crédito de carbono ambiental de uma situação hoje, por causa do uso inadequado de equipamento, um monte de coisa, mas ano a ano eu posso ir aperfeiçoando para causar menos impacto e automaticamente você ter mais créditos ambientais. Então, essa é uma preocupação que daqui para frente os produtores vão ter que ter nesse mecanismo e não simplesmente colher o resultado dos créditos de carbono no processo, e sim você vê o passo a passo, porque isso vai nortear no tipo de produto que você vai comprar, tipo de hora que você vai pulverizar, quando é que você tem menos impacto, quando que tem melhor aproveitamento, de tal maneira que com isso possa equilibrar os números e ter um melhor resultado do que simplesmente você fazer um cálculo seco no processo. Então, daí a vantagem de estar na economia agrícola, porque daí você pode, através dos economistas, fazer projeções e definir novas regras e métodos para isso. Tá? O Genaro pergunta aqui, no caso de se realizar o BSA na agricultura, existe um número custo médio desse trabalho por hectare? Sim, já existe uma série de trabalhos já, trabalhos técnicos científicos já feitos, onde por média tem já definido secando o que que é, qual é o valor que dá, não só o custo médio, não só o custo, mas a quantidade de créditos e passivos ambientais. Sim, sim, ela tem já esses trabalhos. E na hora que começar a comercializar, esses números vão ser considerados, tá? Então, são situações que tem que começar a analisar sobre isso.
E, além disso, você pode estar produzindo outros materiais, outros tipos de instalações e atividades para dar maior rentabilidade nisso. Então, um caso clássico, por exemplo, se eu uso adubo orgânico no processo, né? Vai me dar mais créditos ambientais. E se você produziu o material da matéria do adubo orgânico, dá mais ainda o processo. Comprar é, tem vantagem, mas não tem muita transferência do processo. Então, o que nós temos que tomar bastante cuidado é nós simplesmente atingir a meta necessária do processo, mas sim definir uma metodologia para que haja um ganha-ganha mais do que simplesmente como maneira convencional, tá? Vamos lá. Tem mais pergunta? A pergunta terminou, só fazer um comentário, né, professor? Não é que vai chegar na, na unidade lá da agricultura, com o agricultor lá, e vai assustar ele. Ele pode estar numa situação não muito favorável hoje, mas quanto antes Sim. iniciar, né, tem o crescimento gradativo, com certeza. E outro também que o senhor falou aí, que pode vislumbrar lá, é um retorno financeiro até Sim. maior, né, até para Mas, a mudança de algumas situações onde ele exatamente. esteja trabalhando, né? A matriz econômica para o produtor, ele tem esse direito de ganhar isso. Então, só que as pessoas não estão sabendo como fazer isso, né? Então, está tendo uma dificuldade por causa disso. Agora, não é só isso, tá? Quando faz esse créditos ambientais no processo e está em dia, eu posso fazer com que, no processo de beneficiamento daquele material dele, comece a criar uma cadeia de consumidores com essa consciência, de tal maneira que a pessoa sabe que se comprar esse arroz, por exemplo, é melhor qualidade, apesar de não estar em conformidade total, mas eu tenho muito mais chances de ter mais créditos ambientais. Então, não é porque simplesmente por um modismo do processo. Ela entra na estratégia comercial do processo. Por quê? Se eu tenho uma indústria de refeições coletivas e forneço refeição ao pessoal, se eu não comprar produtos de origem animal ou vegetal que tenha certificação e tenha todo esse processo, o que acontece? Eu posso estar colocando na mesa do trabalhador produtos indecentes no processo. Então, com isso, existe uma série de combinação de fatores que vão fazer com que seja valorizado o produto. Então, hoje, o orgânico, simplesmente orgânico, como que se faz hoje, tem muitas vezes que vira até chacota, porque muitas vezes não está tendo orgânico coisa nenhuma. Então, é diferente do pessoal que está fazendo cuidado especificamente para isso. Então, vale a pena dar uma estudada, e os produtores, os agrônomos e o pessoal ambiental levam em consideração e mobilizam o sindicato rural. Exatamente o papel do sindicato é fazer esse tipo de atividade. E se falta pesquisa, um monte de coisa, você pode estar acessando esses detalhes para que possa, com isso, obter maior resultado nesse processo. Então, é um desafio que cabe a todos nós e, bem entendido, lembre que nós falamos que quando o governo adotou o sistema de avaliação do cadastro ambiental rural, não é só para questão de cadastro não, de ambiental não. Porque conforme os dados que é coletado lá dentro, eu só sei que se está dentro das condições do pessoal ou não em relação à questão socioambiental. Então, há uma necessidade de que as empresas se preocupem com esse processo, não só pelo modismo do processo, mas daqui para frente, comercialmente, esses créditos ambientais vão ser importantes para trabalhar, tá bom? Vamos lá. Professor, perguntas cessaram aqui, se o senhor quiser proferir mais algum comentário. Ok. Então, vamos lá. Como nós estamos falando nesse processo, o que nós estamos avisando é que existe essa possibilidade de trabalhar com créditos ambientais na área do setor agrícola. É o setor que tem mais direito. Hoje é taxado ao contrário, né? E é exatamente o contrário. Então, pode com isso fazer com que haja
rentabilidade nesse processo sem que estrague a cultura ou coisa parecida. E que seja um canal complementar de receita ao produtor, no caso. E não só no produtor, na cadeia de beneficiamento. Ah, outra coisa. Quando nós estamos falando na questão ambiental, e nós estamos falando de alimento, por favor, leia a Constituição Federal, né, o artigo 6, que houve um acréscimo em 2010 a palavra alimento. Isso é, o alimento foi considerado como direito social do cidadão brasileiro somente em 2010. Antes podia passar fome, né, de brinca, né? Então, de 2010 para cá, no processo, toda a cadeia de alimento não é para pagar tributo. Tem direito à imunidade tributária. Só que montaram empresa, cooperativas agrícolas, e estão se ferrando no processo. Está tendo toda a tributação e nós estamos comprando produto alimentício caríssimo nesse processo. Então, há uma necessidade de fazer com que essa jornada seja obedecida, e não só no créditos ambientais, essa questão dos valores realmente são fatores que tem que trabalhar e não pode deixar isso a Deus dará. Então, daí cabe a cada um de nós, ou nossos amigos profissionais no processo, sejam mobilizados, discuta esse processo e que com isso comece a trabalhar em cima desse mecanismo que os créditos ambientais está sendo perdido hoje no Brasil. Ah, bem entendido. A propriedade que não respeitar a questão da produção mínima do processo, ela pode ser desapropriada como inativa no processo. Então, bastante cuidado, porque carne não foi feito só para você mapear e ficar bonzinho. Falar, não, já mapeei, agora posso dormir tranquilo. O que você vai fazer com a terra? Deixa aí, depois que tiver algum interessado, arrenda o solo, acabou e não estou nem aí. Então, essas pessoas podem perder as propriedades, porque a legislação é bem clara. Terra tem uma função social e temos que trabalhar em função disso. Então, além da questão da aproveitar ou não créditos ambientais, se você não tiver o uso do seu solo correto, que tem uma produtividade coerente, você pode ser simplesmente excluído do sistema e o outro pode entrar sem discussão nenhuma sobre a questão de responsabilidade ou de demissão, coisa parecida, e sim pode simplesmente haver uma espécie de uma desapropriação social e acabou. Então, são fatores que nós temos que tomar bastante cuidado e a coerência de observar e se preparar para isso. Então, os créditos ambientais é um tema extremamente interessante e a recomendação é que vocês, de cada uma da sua cidade, da sua região, aprendam a discutir isso para poder aproveitar melhor esse processo. Então, nós colocamos à disposição para isso e aquilo que tiver alguma dúvida, mande para a gente um e-mail e no que nós pudermos atender, nós estaremos respondendo em seguida. Então, meu muito obrigado, viu? Obrigado, Evelimar. E vamos lá, né? Semana que vem tem mais. Semana que vem, qual que é o assunto? Semana que vem, dia 8 de maio, é tributação na cadeia de produção de alimentos. Já fiquei curioso, porque já entro em finanças, já quero saber um pouco mais. Você já deu alguma coisa aqui, mas na próxima semana vai ser muito legal. Tá bom? Eu muito obrigado para vocês. O que precisar, nós estamos à disposição. Então, obrigado, boa noite, Vilimar. Obrigado a todos que nos ouviram no processo. Tá? Okay, estão nos acompanhando. Boa noite, obrigado a todos.